para abrir a palavra do Senhor, livro de Mateus, capítulo 14. Se eu tivesse uma oportunidade aqui, eu até teria uma oportunidade no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, mas a diaconisa Denise já leu ele, né? Amém. Aleluia. Pensando ali com Deus, aí Deus me deu essa outro livro de Mateus, capítulo 14. Tudo que Deus falou até agora, eu creio que é o suficiente para todo aquele que crê, ouvisse, desse crédito no que ouviu, certamente teria a condição de ser salvo. Amém? Vamos ler aqui a palavra do Senhor. Livro de Mateus, capítulo 14. Graças a Deus. Aleluia, Deus. Versículo 31 e versículo 34. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. O Evangelho de Mateus, capítulo 14, versos 31, diz assim: E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado por outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras ao redor e trouxeram-lhe todos que estavam enfermos e rogavam-lhes ao menos eles pudessem tocar a orla da sua veste, e todos que tocavam ficavam sãos. Amém, irmãos? Continue de pé, vamos louvar o Senhor. Aleluia. Você orou, você pediu, tanto e insistir. Pode louvar. Precisando da resposta. Já te deu a resposta. Tão sozinho e sem sorte. Aonde? No vale da sombra da morte, pensando até que era o fim, mas não é não. Mas Jesus tem muita história, já declarou a sua vitória, só para te fazer. Aleluia. Aleluia. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente. Tem valor, aleluia. Tem valor da lágrima do crente. Ele foi com Daniel, onde igreja? Nada ia acontecer. Eu não tinha chorado, aleluia. Mesmo quando não orava, por um filho ela clamava, e o Senhor atendeu. Glória como ele atende, aleluia. Atendeu a Josué, quando orou e o sol parou, mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Ele está aqui, esse Deus se faz presente, vive no meio da gente. É um Deus que não mudou. O crente quando chora, o crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente, a oração do crente estremece os montes. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem grande valor a lágrima do crente. Tem grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel. Ele foi com Daniel. Aonde? Lá na cova dos demônios. Nada ia acontecer.
E o Senhor atendeu a Josué, atendeu a Josué. Mandou e o sol parou, mandou. E as muralhas derrubou. Esse Deus que vive aonde veio. Ele mudou. Oh, aleluia. Aplauda ele com grandes glórias e oh, o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Glória a Graças a Deus! Deus. Aleluia, Deus! Glória a Deus! Esse texto que nós acabamos de ler, Aleluia! no versículo 13 do capítulo 14, Jesus Cristo, ele diz assim, e Jesus ouvindo. O que Jesus ouviu? Aquilo que Jesus ouviu entristeceu de uma maneira tão grande a Jesus Cristo, que fez com que ele se retirasse daquele lugar, entrasse no barco, fosse para um lugar deserto, mesmo ele sabendo que o povo iria segui-lo. Aquilo tocou no íntimo de Cristo e fez ele se afastar de todos. E o que tocou na intimidade do Senhor, na sensibilidade de Jesus, foi quando ele ficou sabendo que João Batista havia sido pego pelo rei Herodes e decapitaram ele. A Bíblia conta no versículo 14, no capítulo 14 deste livro, que João Batista, ele pregava um evangelho de uma forma tão intensa ao ponto de ferir o reinado de Herodes, ou até a intimidade de Herodes, porque quando ele pregava no deserto, ele falou da intimidade de Herodes acerca da traição que a sua mulher tinha. E a Bíblia diz que aquilo trouxe uma discórdia tão grande ao reinado de Herodes, ou seja, no matrimônio, no relacionamento do rei Herodes, ao ponto de Herodes, ou seja, Herodias, junto com a sua filha, tramar um plano de tentar matar João, para calar a boca de João, para que João não mais pregasse a verdade, para que João não mais viesse falar aquilo que feria o sistema político de Roma naquela ocasião. Diz a Bíblia Sagrada que ali eles tramaram aquele plano e foi dada a cabeça de João Batista em uma bandeja nas mãos de Herodias, para que viesse Herodes ali decretar o fim de João Batista. E isso moveu Jesus Cristo de uma tal forma, que está escrito aqui no versículo 13 do capítulo 14, que Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo que o povo seguia-o a pé desde aquela cidade, a cidade onde ele já estava. E diz a Bíblia Sagrada, no versículo 14, que Jesus saiu, mas quando ele sai, vai atrás dele uma grande multidão, porque as pessoas sabiam que para onde Jesus iria, tinha a palavra de vida eterna. Ele sendo aquele que tem a palavra de vida eterna, para onde ele ia, ele levava as pessoas para a palavra de vida eterna. E diz a Bíblia que mesmo ele, com a sua sensibilidade tocada, ele cura, está descrito aqui no versículo 14, que ele curou os enfermos. E sendo, diz a Bíblia, que já chegado à tarde, os seus discípulos aproximaram dele, dizendo: o lugar é deserto, Senhor, aleluia, e a hora já avançada, despede a multidão, aleluia. Mas Jesus não tinha essa intenção de despedir a multidão, porque a multidão estava com fome. E diz a Bíblia Sagrada que ele ali realizou a primeira multiplicação dos pães e peixes, aleluia, saciou a fome daquela multidão, mandou que aquela multidão ficasse assentada à beira de um campo, onde eles assentavam, e todos ali, quando o milagre aconteceu, foram todos alimentados. Aí Jesus despede a multidão, e quando Jesus despede a multidão, ele chama os seus discípulos, já no versículo 22 do capítulo 14, ele chama os seus discípulos e dá uma ordem aos discípulos.
Jesus não pede. Jesus era líder, Jesus era rei dos reis, Jesus é líder, Jesus era aquele que apacentava não só as ovelhas, como também orientava os seus discípulos. E a ordem de Jesus, ela teria que ser aceita, porque diz a Bíblia Sagrada que Jesus não pede aos discípulos, por favor, faça isso ou aquilo, faça isso ou mais aquilo. Jesus dá uma ordem aos discípulos para que eles entrassem no barco e fosse adiante. Acredito eu que nesta hora os discípulos, por serem obedientes, aceitaram aquela ordem de Cristo. Mas provavelmente não diz as Escrituras Sagradas que no íntimo de cada um deles o desejo era não se afastar de Jesus Cristo, amado. Eu poderia ser desobediente naquele momento ali. Senhor, o Senhor está mandando, o Senhor está ordenando, mas eu não quero sair de perto do Senhor, porque diante do Senhor há uma luz que brilha, diante do Senhor eu tenho direção para os meus caminhos, do seu lado eu sei quem eu sou, eu sei o que eu posso fazer e para onde eu vou. Mas eles receberam uma ordem de Jesus Cristo e não negaram aquela ordem, entraram no barco. Observa que Jesus dá uma ordem e os discípulos não desobedecem, porque eles queriam provavelmente estar do lado de Cristo, mas eles não desobedecem e entram no barco. E quando eles entram no barco, Jesus vai novamente para um lugar afastado para cuidar da multidão. Cuidar da multidão. E diz a Bíblia Sagrada que o barco já estava bem distante e já era tarde. Aleluia. Imagina uma coisa. Os discípulos dentro daquele barco, já era tarde. Jesus Cristo lá no monte despedindo a multidão. Mas todos nós sabemos que Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Era necessário que os discípulos esperassem com paciência, porque quem deu a ordem para eles entrarem no barco não foi qualquer pessoa, foi o próprio Jesus Cristo. E se Jesus deu a ordem para eles entrarem no barco e eles foram obedientes, bastava apenas ter paciência e esperar. Porque mesmo que provavelmente acontecesse alguma coisa, quem deu a ordem foi Jesus e Ele sabe o que Ele faz. Se Jesus tem mandado você fazer alguma coisa, se Jesus tem ordenado a nós a fazermos alguma coisa, que viemos fazer, ainda independente do que seja, é Ele que deu a ordem, é Ele que vai garantir, aleluia, o resultado da ordem que Ele deu. Ninguém mais vai poder fazer isso, só Jesus Cristo. Aleluia. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O que chama muito a nossa atenção aqui, é que o barco já estava bem afastado da multidão, as ondas vinham e faziam com que esse barco ficasse quase que em uma deriva. E o vento que vinha era contrário. Eu não tenho muita noção dessa coisa de barco, de navio, de remo, essas coisas não. Mas eu entrei nessa lagoa aqui um certo dia com o diácono Cid. E quando nós fomos parar, nem sei onde é aquele lugar, sequer muito longe. E quando nós voltamos, o vento era o contrário. E ele falou: pastor, o motor está com pouca gasolina. E não vai ter como remar para voltar. Vamos ter que ficar à deriva aqui. Eu fiquei ligado com Deus. O que tivesse que acontecer, estava na mão do Senhor. Então o barco aqui dos discípulos estavam indo de encontro a um vento que vinha contra eles. Aleluia. Mas aí, pastor, me explica isso aí. Não foi Jesus que mandou eles entrarem no barco? Eles foram obedientes. E por que o vento soprou? Ah, meu irmão, olha que coisa interessante. O vento ele vai soprar no barco do obediente e no barco do desobediente. Não tem esse negócio não, porque eu sou crente, sou super-homem, porque eu sou crente, não vou sofrer intempéries na minha vida, porque sou crente, vai ter que dar tudo certo, toda hora vai ter que dar certo, o certo vai ser o certo todo tempo na minha vida. Não, tem momentos que dá ruim, tem momentos que as coisas não andam bem, mas há uma diferença muito grande. O barco era do obediente, aleluia. O barco do desobediente vai sofrer vento contrário, provavelmente vai até a pique, porque Jesus Cristo não está lá. Mas o barco do obediente, quando Jesus manda, ele tem poder, aleluia, de ir até onde está o barco, acalmar o vento, acalmar a tempestade e fazer bonança para a vida daqueles que é obediente a ele. Aleluia! Lembra de Jó?
íntegro, reto e temente a Deus. Jó andava numa integridade tão grande com Deus que Satanás percebeu e falou: não, eu vou fazer alguma coisa para esse homem blasfemar contra Deus. E ele criou todas as artimanhas, criou todas as formas de fazer com que Jó viesse blasfemar contra Deus. Mas em momento nenhum Jó atribuiu uma blasfêmia contra o Senhor. E a Bíblia diz que Satanás, observando, se andando, e olhou, viu que não tinha êxito na sua tentativa, falou: agora olha só, já que ele é íntegro e fiel ao Senhor, toque em tudo que ele tem. Meu Deus. Tira tudo dele para ver se ele não vai blasfemar contra ti. Aí Deus falou para ele: olha, tu pode tocar em tudo que ele tem, não na alma dele. Aleluia. Tirou tudo de Jó em um dia. Ele acabou com a vida de Jó. Destruiu tudo que Jó tinha em apenas um dia. Aleluia. Mas mesmo assim, Jó continuou íntegro, reto e fiel ao Senhor. Aleluia. Não vai haver, amado, esse negócio, essa diferença, porque eu sou crente, eu não posso passar dificuldade, e porque eu sou ímpio, eu também não posso passar dificuldade. O vento vai soprar no barco do obediente, vai soprar no barco dos obedientes. Mas a diferença é que o barco do obediente, Jesus está nele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. O vento era contrário. Aleluia. Glória a Deus. Aí diz a Bíblia que glória a Deus. a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. Eu fiz uma pesquisa rápida sobre a quarta vigília da noite. Eu queria entender que horas era mais ou menos esse negócio. Porque tem a primeira vigília da noite. A primeira vigília é o pôr do sol até as 9 horas. A segunda vigília é das 9 à meia-noite. A terceira vigília é das 0 horas até as 3 horas. E a quarta vigília era das 3 horas até a aurora. Então significa que eles estavam por volta de 3 horas da madrugada, aleluia, dentro de um barco sofrendo o maior vento contrário. Isso é o suficiente para tirar qualquer crente com pouca fé na presença de Deus, que por tão poucas coisas muitas vezes afastam-se dos caminhos do Senhor, que por tão poucas coisas se desanimam na presença de Deus. Imagina os discípulos por serem obedientes, e eu quero entrar numa coisa ainda interessante aqui que Deus me revela aqui agora. Imagina os discípulos dentro daquele barco, sofrendo o maior açoite daquele vento. Eu acredito, não diz a Bíblia Sagrada, mas poderia haver algum deles, um entre o outro, com tão pouca fé que o outro, e começar a questionar e murmurar. Aleluia. Se aplicarmos para a nossa vida, a vida atual nossa, se aplicarmos isso, é bem certo que alguém murmuraria. Alguém poderia dizer: tá vendo? Vamos ouvir Jesus mandar a gente vir para o barco, obedecemos, agora o vento está ao contrário. Olha que quem deu a ordem foi Jesus, mas a pessoa está murmurando. Está entendendo o que eu estou falando? Aleluia. Jesus deu a ordem, eu estou aplicando para os nossos dias. Jesus deu a ordem, mas a pessoa está murmurando. Jesus diz que é necessário nós ficarmos firmes, com paciência, esperando o Senhor, mas o vento está ao contrário e ficamos murmurando. Meu Deus. Não é isso que acontece? As coisas estão difíceis, murmuramos, questionamos. Poderia estar acontecendo isso ali. A Bíblia não diz isso. É um pensamento próprio meu. Mas acredito que poderia, se nós aplicarmos para a nossa vida, acontece isso. Já viu aquele crente quando caminha do lado do outro crente que vai para algum lugar, aí as coisas começam a dar errado, aí um dos crentes fala: tá vendo, não adiantou, a gente podia ter ficado lá, mesmo aqui, ó, andando. Fica aquela coisa assim, né? Tá entendendo? Você vai para onde? Eu vou para vigiar. Não vou para vigiar não, vou para outro lugar. Vamos para onde? Fica aquelas contradições de pensamento. Aleluia. E às vezes o Senhor está querendo que vá numa direção só, mas são duas pessoas com os dois pensamentos, querendo agir de forma diferente do agir de Deus, e dá tudo errado. Às vezes surge uma murmuração. Acredito eu, provavelmente possa não ter acontecido isso dentro daquele barco, mas se aplicarmos para a nossa vida, às vezes acontece. Às vezes acontece. Na nossa vida acontece isso. Não podemos chegar, e o vento já era por volta das 3 horas da madrugada. Aleluia. Aí, mas o vento esse vento aqui, irmãos, eu fui tentar entender que vento era esse. Esse vento era um vento que soprava oriental.
ele vinha da parte do Oriente. Aleluia. Aí eu lembrei-me lá daquela questão de Êxodo capítulo 14, quando o Senhor coloca o teu povo diante do Mar Vermelho. Aleluia. O vento que soprou também naquele Mar Vermelho, por favor do próprio Deus, foi um vento que veio do Oriente. Olha que coisa interessante isso. Aleluia. Eu entendi que o vento que veio aos olhos humanos para trazer desgraça, destruição, ele veio para trazer a bênção. Aleluia. Porque o vento que veio ao contrário, que veio do Oriente, poderia provavelmente deixar os discípulos como deixou, atemorizados, preocupados, mas era um vento que estava vindo para aprimorar a fé daqueles discípulos ali no barco. Sabe o que eu entendo com isso? Tem vento que vem para a minha vida e para a sua vida, que é um vento que vem para aprimorar a minha fé e a sua fé, e ficamos murmurando, mas que vento! Tem aquele negócio crente quando irmão, eu estou passando por um vento. Às vezes o vento é o vento do Oriente, da parte de Deus, aleluia, e está o crente reclamando, questionando. Irmão, esse vento que você está sendo soprado sobre a sua vida hoje, pode ser um vento da parte de Deus, aprimorando a sua fé para continuar caminhando. Aleluia! O vento veio, abriu-se o mar, o povo estava preocupado como iria adentrar do outro lado. Aí Deus olha do céu, Moisés olha da terra, aleluia, e Deus olha para Moisés e fala: Moisés, diga o povo que marche. Meu Deus. O vento que veio do Oriente abriu Aleluia. o Mar Vermelho, atribuído pelo próprio Deus, porque ninguém mais poderia fazer isso, somente Deus. E o povo adentrou, diz a Bíblia Sagrada, que eles entraram com os pés enxutos até chegar do outro lado e cantaram o hino da vitória. E o que me chama muita atenção é que esse vento que vem do Oriente, trazendo, aleluia, a abertura em favor da parte de Deus, o Mar Vermelho para eles passar, foi o mesmo vento que soprou quando o povo de Deus já havia passado para o outro lado de lá, e agora vem Faraó, seus cavalos, seus carros de fogo, aleluia, que era o desobediente, aleluia, que era o perseguidor, o caluniador. E quando eles colocaram a planta dos vossos pés naquela trilha daquele mar, o mar se fechou, mas o mar se abriu para o crente obediente passar do outro lado e cantar o hino da vitória. Glorificado é o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o seu nome, Deus. Escuta bem uma coisa. Quando o negócio começar a não andar certo, ou quando a coisa começar a não querer dar certo, se acalma. Se acalma. Aleluia, Jesus. Pode ser da parte de Deus. Tem duas coisas que provavelmente acontecem atribuídas. Uma atribuída a Deus e outra a Satanás. Satanás muitas das vezes pode lançar retaliações contra a nossa vida. Aí, por uma confusão mental da pessoa, vai achar que é Deus que está provando a fé dela, né? E às vezes nem é Deus que está provando a fé dela, é o próprio Satanás que está investindo de alguma forma para destruir. E quando vem da parte de Deus, precisamos entender, aleluia, que é da parte de Deus. Se é da parte de Deus, Ele vai me dar força para me acalmar e ter controle, porque Ele fez promessa, aleluia. Ele nos fez uma promessa, e a promessa que Ele nos fez é de não deixarmos vazios do Teu Espírito. A promessa que Ele fez é de não deixarmos só, aleluia, que por certo, como o próprio apóstolo Paulo fala, Ele por certo dará o escape no meio da provação, que muitas das vezes nós achamos que não vamos suportar. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado seja o nome. Glória a Deus. Imaginou 3 horas da manhã você dentro de um barco, o vento soprando o contrário? Meu Deus. Aleluia, Jesus. Misericórdia. Para imaginar isso. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Já imaginou Aleluia, você? Deus. Aleluia. Você está fazendo a vontade de aleluia. Deus. Isso aqui eles estavam fazendo a vontade Glória a de Jesus. Deus. Eles não estão aqui sofrendo esse vento contrário porque eles querem, não, porque eles queriam ficar com Jesus Cristo. Até sei, creio que Jesus Cristo sabia disso. Glória Mas a Jesus Deus. deu ordem.
E a ordem de Jesus tem que ser obedecida. E o que está acontecendo aqui é algo que vem tentando de alguma forma obstruir a fé dos discípulos. Você imagina que eles estão fazendo aquilo que Jesus mandou fazer e o negócio está dando errado? Aleluia. Gente, eu estou fazendo tudo certo. O mestre mandou entrar no barco e ir. Mas e agora o vento está soprando o contrário? Aleluia. É isso que nós temos que ficar atentos. Jesus prova a nossa fé da maneira e da forma que Ele quiser. Glória a Deus. Você imagina Sadraque, Mesaque e Abednego sendo lançados na fornalha de fogo porque tão somente rejeitaram, não quiseram fazer a vontade do rei Nabucodonosor, mas para fazer a vontade de Deus. Aleluia. Então, bem certo que fazer a vontade de Deus vai sofrer intempéries? Vai sim, aleluia. Para fazer a vontade de Deus vai passar por luta? Vai sim. Se em algum lugar você ouvir um evangelho que vai dar tudo certo, nunca vai dar errado, não, sai fora porque não é evangelho. Aleluia. Não é evangelho. O evangelho é confronto. O evangelho é luta, é batalha. Mas tem uma diferença muito grande. Que a fornalha de fogo que estava acesa para Sadraque, Mesaque e Abednego, elas não estavam acesas para uma pessoa, por 3 pessoas qualquer, não. Eram apenas acesas para aqueles que serviam à vontade e iriam fazer a vontade de Deus, aleluia. Não a vontade do rei. Por isso que quando eles foram lançados na fornalha de fogo, e o rei mandou aquecer 7 vezes mais, e logo depois ele mandou o seu servo ir lá consultar para ver como eles estavam, e quando ele olhou lá na cova, lá na fornalha de fogo, onde estava o crente obediente, queria apenas fazer a vontade de Deus, não havia fogo, amado irmão. Era o 4º homem da fornalha, estava lá dentro, passeando dentro daquela fornalha, para livrá-lo de qualquer oposição da sua fé. Aleluia. Glória a Deus. Mas você imagina Daniel, lançado na cova dos leões, porque estava fazendo a vontade de Deus, negou também dobrar-se de joelho diante das estátuas do rei Nabucodonosor, lançam na cova dos leões. E quando foram ver lá, o rei se sentiu incomodado com aquilo, mandou que olhasse a cova, e quando viram, estava Daniel lá dentro, sentado, sem que nenhuma parte do seu corpo fosse tocada pelos leões. Aleluia. Apenas fazendo a vontade de Deus, foram lançados na fornalha de fogo, mas Deus deu escape. Foram lançados na cova de leões, Deus deu escape. Paulo e Silas, no calabouço, no cárcere interior, estavam lá lançados pela vontade permissiva de Deus, porque Deus podia fazer, sabe o quê? Vocês não vão passar por esse vexame. Vocês vão pregar a palavra de Deus aí em Filipos, e eu vou poupá-los de todo tipo de aflição. Não, muito pelo contrário. Deus foi dando corda, permitiu que eles fossem açoitados, permitiu que eles fossem levados lá no cárcere interior, simplesmente para depois ele causar aquele terremoto, onde o cárcere se abriu, onde as algemas se quebraram, onde as correntes se quebraram, por volta de meia-noite, para simplesmente para o nome de Deus ser glorificado na vida dos obedientes. Uma coisa, isso é sério. Sabe por que você está passando essa prova, essa luta, aleluia? É porque Deus quer provar a tua fé, aleluia. Deus está olhando e está vendo e anotando até onde você está indo com a sua fé. De uma hora para outra, Deus vai bradar do céu e vai dar o escape, vai trazer a provisão, vai mudar esse quadro, vai trazer na existência aquilo que parece não mais existir, só para mostrar que Ele é Deus, aleluia.
certo, toda hora só vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Olha, engano nosso é esse, tem horas que dá errado. E é na hora que dá errado que Deus quer saber até onde vai a tua fé. Porque existe uma frase que diz assim: glorificar a Deus no momento bom é uma coisa, eu quero ver glorificar nos momentos difíceis. Pular, falar em línguas, falar em mistério, quando tudo está bem, o crente é audacioso. Mas quando a coisa não está boa, eu quero ver glorificar o nome do Senhor Jesus. A Bíblia fala de um homem chamado Jeremias, um homem que foi escolhido por Deus desde o ventre materno. Deus fez uma promessa de mostrar a ele e colocar ele diante de grandes nações, que ele iria ter toda a autoridade e poder de Deus. Mas um certo dia, aleluia, Jeremias foi levado ao calabouço, lançaram ele numa cisterna, e dentro da cisterna tinha lodo, lama. Jeremias lá dentro daquela cisterna, aleluia, lavado de lama, sofrido, aleluia. E a Bíblia diz que um dos servos do rei se tocou, se sensibilizou para tirar Jeremias de dentro daquela cisterna. E quando ele chega até ali naquela cisterna, creio eu que Jeremias já havia passado por um tempo tão grande dentro daquela cisterna, ao ponto de olhar para o lado e só ver muralhas em sua volta. Olhava para baixo, olhava aqueles sacos de lodo, olhava para o lado um monte de lamaçal. Mas teve um dia, aleluia, que Jeremias resolveu olhar para cima, amado irmão. E quando Jeremias olhou para cima, ele viu uma saída, ele encontrou uma saída, uma brecha, e foi através daquela brecha que desceu aquela corda. A corda, quando desceu, laçou Jeremias pelos braços, mas quando ela foi suspenso, a corda se rebentou e Jeremias caiu novamente. Mas Jeremias continuou olhando para o alto, porque era a única saída, a única solução de Jeremias ali era sair por cima, não por baixo nem pelos lados, aleluia, simplesmente porque fazia a vontade de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Simplesmente porque fazia a vontade. Glória a Deus. Sofreu esses intempéries simplesmente porque fazia a vontade. Meu Deus. Pastor, onde você está querendo chegar com essa palavra? Eu quero conscientizar a mim mesmo e a próprios irmãos que a vontade permissiva de Deus temos que aceitar. Porque Ele sabe como Ele vai dar ao final de tudo isso aí. Aleluia. O ponto final de conquista de bênçãos nisso aí, sabe qual? É o Senhor ver eu e você nas dificuldades, mas caminhando para a casa dele, glorificando o nome dele, exaltando o nome dele, atribuindo a ele toda a honra e toda a glória e todo louvor, sendo sempre cheio da graça e do poder do Espírito, sempre sendo buscar o conhecimento a cada dia mais das Escrituras, para que possamos tornar sábios diante desse século que estamos vivendo. Deus, Ele vai observar tudo isso. É onde Ele vai se levantar a nosso favor. Não podemos de maneira nenhuma dizer para a igreja nos tempos em que nós estamos vivendo: venha para Jesus, aleluia, que sua vida vai mudar. Tu era pobre, vai ficar rico. Tu era mendigo, vai ficar um homem renomado. Tu não tinha nada, vai ter tudo. Pode até ter tudo, pode até ser rico, aleluia. Mas a riqueza desse que a palavra fala, que é dito, não é riqueza dessa terra, é riqueza do céu. A pobreza que se fala para se tornar rico não é a riqueza dessa terra, é a riqueza do céu. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E diz a Bíblia Sagrada que a quarta vigília da noite, Jesus Cristo, Ele faz aquilo que Ele sempre fez e sempre vai fazer nos momentos das nossas dificuldades. Glória a Deus. Mas Ele vai querer te ver Aleluia, Deus. acreditando. Ele vai querer te ver não desanimado, prostrado e sofrido. Foi o que estava acontecendo aqui. Os discípulos aceitaram a ordem, foram, e o vento soprou. Aleluia, aleluia. Jesus Cristo estava esperando o momento certo e a hora certa. E Deus já me revela até aqui alguma coisa. Deus já me revela e manda te dizer: a hora certa e o tempo certo dessa aflição acabar vai chegar. Glória a Deus. Aleluia. Mas não é no meu tempo? Não, é no tempo de Deus. E como aqui é o tempo de Deus? Pastor, me explica isso aí. O tempo de Deus é assim: Ele está no céu olhando, aleluia, observando para ver até onde vai a tua fé. Quando Ele observa e vê que a sua fé está uma fé enraizada nos propósitos dele, Ele decreta
Deus. Aleluia. Lembra de Ana? Ana chorava, sofria, amargurada, caluniada, apontada. E Deus estava olhando. Chega uma hora que Deus olhou do céu e falou, e não viu mais Ana naquele comportamento de choro e de tristeza. Aleluia. Deus olhou do céu e viu Ana fazendo, sabe o quê? De pé, comendo e bebendo. As lágrimas já não chorava mais, porque não precisava chorar mais, porque Deus já tinha decretado a vitória de Ana. Deus está mandando dizer para alguém aqui nesta noite, não precisa mais chorar, porque Deus já viu até onde as suas lágrimas chegaram. Não precisa se preocupar, porque Deus é aquele que é o autor e consumador da nossa vida, e Ele sabe até onde vai a sua luta. Aleluia. Quarta hora da vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. Aleluia. O que me chama a atenção aqui nesse versículo é que Jesus não usou nenhum outro meio de transporte para chegar até nós.